Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Boa noite, pessoal. Estamos chegando. Boa noite, pessoal. Esperar mais uns minutinhos aqui para a gente começar. Lembrando que a aula vai ficar gravada, né, Carol? Carol, Ju. E para a turma acessar depois também. Vai sim, eu acho que a Ju pode até falar melhor, colocou belezinha. Quando ficar gravado, quando subir para a plataforma, o IDP manda uma comunicação dizendo também. Isso, a gente manda por e-mail. Espera mais uns minutinhos. André, posso colocar o link já do Ahá? Pode, claro. Vou botar ele aqui já também para apresentar. Estão vendo minha tela? Uhum. Legal. Maravilha. Deixa eu ver. Chegando, a turma está chegando. Deixa eu pular para cá. Beleza. Vamos começar então, pessoal. Mais uma aula do nosso Open Class, transformando incertezas em oportunidades de negócio. Eu sou o André Frois, vou estar acompanhando a turma aqui nesse quarto dia. Está comigo a Carol também, que ministrou o primeiro e o segundo dia, falando sobre futuros. Valeu, Carol, obrigado pela parceria. E a Ju do IDP, qualquer dúvida, qualquer dificuldade em acessar a plataforma, quiser receber os
os conteúdos que a gente conversou aqui também, dica de livro, tudo a gente vai colocar, vai subir lá na plataforma para todo mundo poder acessar. Seguindo nossa aula de hoje, então, boa noite. E hoje é a nossa aula 4, a gente vai falar de estratégias de transformação bem-sucedidas, utilizado pelas empresas, que é a parte de inovação aberta e Corporate Venture Capital. Corporate Venture Capital, vocês vão ver que é uma das estratégias para a gente poder, para as empresas poderem exercitar aí a inovação aberta, capturando outras empresas em parceria ou mesmo em investimento. A gente vai falar sobre isso aqui. Maravilha? Vamos fazer antes de fazer um recap de 1 minuto, rápido, sobre o que a gente falou da aula 3, eu queria seguir aqui com o nosso AHA Open Class 4. Então, para quem quiser interagir aí durante os slides e algumas enquetes que a gente vai fazer, queria que vocês colocassem aí Open Class 4 ou escanear o QR Code, que a gente já vai começar. Então, só para a gente entender aqui quem tá com a gente aí desde a aula 1, aula 2, aula 3, ou não esteve na semana passada, ou não na aula 3, enfim, fiquem à vontade para a gente ver. Então, a turma que segue aí interagindo e focado nos 3 dias, né? Vem acompanhando aí para a gente. Eu vou puxar também, eu vi que na aula passada a gente teve bastante gente que estava metade da turma estava no AHA, metade estava fora, então vou fazer também aqui enquetes fora, tá? A turma que não está aí com o telefone junto, para a gente poder também trocar. Eu vi também que tiveram alguns comentários no chat, ali a turma falando do Facebook versus Instagram, o Facebook ainda continua, empresas comprando outras empresas, a gente vai falar disso aqui hoje. Espero responder as perguntas aí que foram feitas e caso fique faltando alguma, não deixe de colocar no chat aí para a gente seguir. Então, vamos lá, porque tem bastante conteúdo hoje também, que são 2 horinhas, passa rápido, às vezes, né, a gente nem percebe, então vamos seguir. Recap da aula 1. Então, eu vou me arriscar aqui a fazer um vídeo de 1 minuto. A Carol já viu esse vídeo. Então, vou compartilhar aqui minha tela para a gente tentar, em 1 minuto, recapitular a aula passada. Tá? Então, é um esquemático aí para a gente depois ir trocando, conversando, depois das aulas que eu fiz, e espero que ajude vocês aí em entender todo esse universo que a gente conversou na aula 3. Então, vamos lá. A gente falou dos diferentes indivíduos, esses diferentes indivíduos, diferentes gerações se unindo em torno de um modelo de negócio, criando uma empresa, essa empresa sendo regulada ali pelo governo, né, o mercado sendo regulado, as grandes empresas passando pelo filtro da inovação. Nem todas as empresas que foram formadas passam a ser líderes, né? Serão líderes. As que conseguem se reinventar nesse filtro aqui que eu estou chamando de inovação corporativa são poucas, e elas vão dominar os mercados que existem desde o início: agro, varejo, banco, transporte, segurança, educação, todos os mercados que a gente conhece há bastante tempo. As empresas que se reinventam, inovam, continuam líderes. Depois a gente tem as startups desafiando essas empresas, e essas startups são aquelas, né, que também passam por um filtro, mas um filtro de crescimento. Poucas são as startups que vão crescer a ponto de desafiar essas grandes empresas. As empresas que crescem rápido são aquelas que dominam as categorias que a gente viu ali de marketplace, SaaS, fintech, concierge, crawler, que são os buscadores de informações
para organizar esse mundo de informação que tem na internet e combinam essas categorias com tecnologias para explorar esses mercados e, com isso, desafiam essas empresas, né? E aqui é onde a gente vai falar da oportunidade, na aula 4, dessas empresas cooperarem com as startups. Na sequência, a gente vai falar aqui, no finalzinho da outra aula, que empresas, como que essas startups são formadas, né? Como que elas são, de fato, criadas, dominam as tecnologias emergentes, cloud, nuvem, internet das coisas, big data, né, rede social, e quais são as outras tecnologias emergentes. Então, eu tenho ali, né, eu coloquei um olhinho, uma mão, um ouvido e uma boca. O que significa isso? São tecnologias que vão melhorar como que a gente, né, recebe e consome essa informação. Então, né, já foi a televisão, já foi o cinema, foi a televisão, agora foi o celular, o smartphone, e agora o que vai ser depois, né? A gente vai falar agora das tecnologias emergentes, mas a gente falou na aula passada que tem uma nova onda de tecnologias vindo, né? Então, esse esquemático aqui, a gente ainda poderia falar das criptomoedas, a gente vai deixar para depois, mas na aula 4 a gente vai tratar desse conjunto novo aqui, que são os agentes que financiam a inovação, e a gente vai entender como que as empresas, como que as startups e como essas tecnologias novas surgem e quem financia o surgimento dessas tecnologias, tá? Então, com base nisso que a gente vai iniciar a aula de hoje, e depois esse esquemático vai ajudar vocês a recordarem aí os tópicos que a gente tratou. Maravilha? Então, basicamente, o que eu queria passar de mensagem, Open Class aula 3, né? Um grupo de indivíduos monta uma empresa, essa empresa cresce, vira líder de mercado. Quando ela é líder de mercado, alguém vai desafiar ela no que a gente chamou de dilema da inovação. E para se reinventar, ela precisa estar atenta às inovações. Muitas dessas inovações estão sendo trazidas pelas startups, e essas startups podem ser desafiar essas empresas estabelecidas, ou as empresas podem olhar para essas startups como oportunidades de negócio, oportunidade de comprar essas empresas, oportunidade de fazer parceria com essas empresas para diversificarem seus produtos, seus serviços. Então, as empresas estabelecidas, os líderes, podem usar a estratégia de defesa para, né, outros concorrentes comprando ou fazendo parceria com a startup, ou até uma estratégia de ataque, comprar uma startup para poder avançar no mercado que ela não atuava, ou comprar uma outra empresa que ela não atuava. Então, a gente voltar aqui para os nossos slides. A gente vai falar, então, hoje, né, como que essas startups são formadas e quais tecnologias elas dominam, e novas, né? Como que esse time, de fato, das startups, ele é criado, né? Então, acho que faltou a gente entender essas empresas que surgem muito rápido, elas têm um perfil comum ali de um time básico que começa essa empresa. A gente tem ali o que o mercado chama dos 3Hs ou 4Hs, ou as 4Hs, que formam um time base dessa startup. A gente tem o hacker, que é responsável pela área de tecnologia. A gente tem o hipster, que é responsável pela área de design. A gente tem o hustler, que vai fazer a máquina de vendas e vai vender essa proposição de valor. E a gente tem um quarto aqui, que é responsável pela área de dados. Ele que vai trazer dados e informações de como a empresa está performando e se ela está performando, de fato, acima do mercado. E essas startups, a gente falou na aula passada, elas dominam as tecnologias disruptivas, cloud, smartphone, internet das coisas, big data, rede social, elas dominam como navegar
aproveitando essas tecnologias disruptivas, mas elas também estão de olho nas novas, nas futuras tecnologias disruptivas, aquelas que ainda não são realidade para a maior parte das empresas. Então, quando eu falo aqui do olho, é o que vai vir de tela de consumo de informação novo. A gente está falando ali de realidade aumentada, realidade virtual. Quando a gente fala aqui da mão, né, eu fiz uma brincadeira aqui com a mão, ou a ferramenta, ou a tecnologia em si, a gente viu lá a internet, depois viu a computação em nuvem. Depois da computação em nuvem, o que a gente vai ver? Né? Então, muito do mercado está se falando em blockchain, né? A tecnologia que a gente comentou na aula passada também, a respeito de trazer mais seguranças para as transações, trazer mais confiabilidade, ainda que tenha uma plataforma totalmente descentralizada como a internet. Então, você vê a internet, foi uma grande explosão, todo mundo utiliza, mas hoje existe um problema de confiabilidade das informações. A gente não sabe o que é verdadeiro, o que é falso. A ideia do blockchain é poder garantir a autenticidade para que essas informações a gente possa validar de fato a origem, né? Validar se aquilo ali, quem fez e quem alterou ao longo do tempo. Então, vai trazer, né, mais confiança para as transações da internet. Quando a gente fala ali de língua, ouvido, eu coloquei aqui, imagina lá, a gente comentou 4G, agora o 5G. Né? O que isso vai impulsionar a comunicação e os novos serviços, né, na rede de telefonia, televisão, tudo que é transmissão de informação. Vai aumentar muito esse processamento. Mas o que está vindo de novo? Está vindo de novo esse NLP, processamento de linguagem natural. O que é isso? Imagina você estar falando com um chinês e, enquanto você fala, eu estou falando português, enquanto eu falo, né, o sistema, a plataforma, o Zoom ou qualquer outra tecnologia que vai surgir e vai incorporar isso, ela entende o que eu estou falando em português e já traduz e fala em chinês lá no outro lado. Né? Então, ou mesmo um próprio, esses sistemas de bot, né, de máquinas respondendo chats numa interação com o usuário. Então, isso também está sendo desenvolvido, isso aqui é uma das hipóteses aqui de tecnologias emergentes. Também na própria aula da Carol, a gente falou ali de, né, alteração genética, né, edição de DNA. Então, assim, essa parte do biohacking, hackear esses sistemas biológicos para fazer uso desses sistemas biológicos como se fossem máquinas ou como se fossem computadores, né? Isso também é uma tendência, isso também, né, vai ser testado como tecnologias disruptivas. Então, esses times, eu coloquei ali o time básico, né? O hacker, o hipster, o hustler e o hyper, eles dominam, né, ou se complementam ali para dominar alguma tecnologia, dominar alguma onda de inovação, construir um modelo de negócio que possa, né, crescer rápido, escalar e desafiar uma grande empresa, desafiar um líder de mercado. Então, esse é a jornada por trás da criação das empresas e das empresas inovadoras que vão atacar essas empresas já estabelecidas. Né? Eu comentei ali, ficou na votação passada, a gente tinha 3 tópicos, um deles era compreender a evolução do laço das transações de negócio. Né? Então, todas as empresas estão fazendo transações de negócio. A gente não vai aprofundar muito nesse tema, mas eu queria falar, antes a gente falava comércio de troca de ouro, depois esse ouro virou dinheiro, virou dólar, como lastro da economia. Agora já se fala do Bitcoin, né, criptomoedas, e no futuro, por que não, o comércio de propriedade intelectual como transação entre empresas. Né? Você já transacionar o uso da sua propriedade intelectual, não mais, né, em uma transação monetária. Mas isso a gente vai deixar para uma próxima oportunidade.
O que a gente vai se concentrar hoje vai ser aqui, em entender quem financia a evolução e o crescimento das empresas. Então, desde lá do nascimento, né, de 4 pessoas ali complementares, ou 3 pessoas que ainda assim conseguem ter as 4 habilidades, ou 2, enfim, o início de uma empresa, como que ela, né, prospera e vira um líder de mercado e como esse líder recebe financiamento e como ele cresce ao longo dessa jornada. Beleza? Até aqui? Tranquilo? Quem puder fazer um joinha aí no slide para ver se está tudo tranquilo, tudo bem. Obrigado. Que eu vou seguir e hoje vai ser bem intenso. Estágios de financiamento, né? Então, a gente tem ali o desenvolvimento tecnológico, as etapas do desenvolvimento tecnológico, né? Como que a tecnologia chega para o mercado, e eu tenho um perfil de risco ali embaixo. Então, para uma tecnologia chegar, né, aqui no nosso dia a dia, ela passa por esses estágios. Tem uma pesquisa de base, né, acontece lá na universidade, está lá, quer criar uma tecnologia nova, depois essa tecnologia nova ela é aplicada no mercado, depois ela algum mercado, depois ela é demonstrada, depois a gente lança essa tecnologia e depois expande. Esse é o ciclo de desenvolvimento tecnológico. Eu queria que vocês agora olhassem para essas mesmas etapas e percebessem qual o risco envolvido em cada etapa, né? Quando a gente está na pesquisa de base, lá na academia, qual é o risco que tem? Um risco gigante tecnológico, porque a tecnologia não existe, está sendo criada ali, né? E o risco financeiro, ele existe, mas ele é menor do que o risco tecnológico. Por que o risco financeiro ele é menor? Porque ele é mensurado. É quanto vai ser financiada aquela pesquisa. Ele sabe medir o risco, né? Então, se ele consegue medir, ele é menor. Quando a gente vai para a pesquisa aplicada, um novo componente de risco entra. O risco do mercado, porque é aquela pesquisa que ali na academia, a tecnologia existe, agora vamos aplicar ela a um determinado mercado. Eu vou dar um exemplo. Carro a álcool, né? Quando a pesquisa de base foi, vamos desenvolver um motor a combustão de álcool. Legal, aí alguém falou, vamos aplicar isso no carro, no veículo que a gente se desloca. Ok. O risco tecnológico ele diminuiu. O motor a álcool funciona, tecnologia, o álcool queima, é similar à gasolina. Legal. O risco financeiro continua lá presente, medido, né, definido que ele vai investir tanto naquela pesquisa aplicada, mas agora entra um risco de mercado. Será que essa indústria vai aceitar esta tecnologia? Essa tecnologia, esse mercado vai ser receptível a essa nova tecnologia? Beleza, aí a gente passa para a próxima etapa. Vamos demonstrar, então, o uso dessa tecnologia. Vamos pegar um carro, protótipo, botou lá um carro com motor a álcool. Então, a tecnologia diminuiu ali o risco, que ela está sendo aprimorada, está sendo melhorada, né? Está sendo adaptada àquela situação específica, o risco financeiro persiste e o de mercado aumenta, porque agora você vai, né, validar, vai ter mais percepção ali se aquela tecnologia foi demonstrada com sucesso, teve valor, a turma percebeu. Aqui no carro, na hora que foi ligar o carro, estava um frio danado, o carro não pegou, né? O carro não pegou porque o motor a álcool tinha dificuldade de ligar quando estava muito frio. Ela falou, isso aqui pega mal, isso aqui... mas no Brasil é tudo quente. Então, aprendizados ali na hora da demonstração. Aí evoluiu, foi para o lançamento. Lançamento, o risco tecnológico diminuiu ainda mais. A gente já consertou aquele negócio que quando o carro, né, quando estava muito frio, o carro não pegava, a gente adaptou ali, né, joga um pouco de gasolina, ele usa o motor de partida com gasolina, depois entra o álcool, né? Então a tecnologia melhorou ali, pouco risco.
financeiro se mantém, vamos fazer o lançamento, vamos gastar tanto para lançar o produto, tal. E o de mercado também diminui, porque você demonstrou, você apresentou, você colheu o feedback do mercado, então você aprendeu com o mercado. Então, o risco financeiro, o risco de mercado diminuiu. Depois, quando você for para a expansão, agora vou vender para caramba, o risco tecnológico ele não existe. Você já testou vários cenários ali que aquela tecnologia vai funcionar, então o risco ele é muito baixo, né? Quase inexistente. O financeiro diminui. Por que o financeiro diminui? Porque você agora sabe como vende, sabe o tempo que leva para o cliente, né, se convencer de comprar, você tem uma máquina de vendas mais ajustada. E você também começa a ter retorno financeiro sobre as vendas, né? Então, o risco financeiro diminui, porque agora você está preocupado no retorno que essa empresa está dando, de, né, várias unidades sendo vendidas. E o de mercado também diminui, porque, né, você já conquistou um mercado ali regional e agora está fazendo uma expansão nacional, por exemplo, né? Você já tem um conjunto de clientes ali que foi, né, que gosta já do seu produto, do seu serviço, da sua tecnologia ali embarcada. Então, o que se percebe ao longo da jornada é uma diminuição do risco. Então, quanto mais avança, menor o risco. Então, menor o risco. Né? Agora a gente precisa entender quem compra cada risco desse. Porque quando a gente fala de financiamento, a gente vai falar o seguinte, quem compra cada perfil de risco desse? Pô, o cara compra um perfil de muito risco lá no início. Quem que compra? Quem que compra depois o risco quando diminui? Né? Quem que compra aquele risco mais baixo ali de expansão do mercado? Então, acho que isso é muito importante para a gente entender, né, os mecanismos de financiamento dessa jornada. Então, aqui eu trago, né, isso não é certinho, né, não é, pô, esse cara só investe aqui, esse outro só investe aqui. Não, mas é uma distribuição interessante. Pesquisa de base, normalmente, ela é fomento. Normalmente, é o governo que incentiva essas novas tecnologias. O governo tem interesse que novas tecnologias surjam e sejam aplicadas em diversos segmentos, para aumentar, né, o PIB do país, tecnologia, todos os produtos e serviços que vão ser utilizados. Então, o governo é o principal fomentador da pesquisa de base, mas a indústria também tem o seu papel ali, porque depois é ali que ela vai aplicar. Então, a indústria também financia essas pesquisas de base de olho na pesquisa aplicada, né? Aplicada àquele segmento. Vai surgir uma nova patente e aquela patente vai trazer muitos benefícios e resultados para aquela indústria. Então, ela está de olho ali naquela pesquisa. Agora, aí entra depois o Venture Capital, né? O VC que está aí. Tem investidores anjos e o Corporate Venture Capital. Anjos, pessoas físicas que pensam da mesma forma né, desse risco de mercado. Empresas que também compram risco de mercado e fundos de Venture Capital. Então, o que é o risco de mercado? Não foi nessa fase que o risco de mercado aumentou? Então, essa turma compra risco de mercado. Essa turma que compra a validação de mercado. Essa turma que compra essa demonstração, esse desenvolvimento do mercado e novas interações do produto, melhoria, de acordo com o feedback do cliente. É essa turma que compra esse risco, né? Então, o Venture Capital está muito associado a esse teste, lançamento de produto de base tecnológica, porque foram eles que iniciaram esse financiamento, né? O primeiro, né, isso aconteceu ali no início do que viria a ser o Vale do Silício, né, o primeiro investidor capitalista, né, em capital empreendedor, que essa seria a melhor tradução do Venture Capital, ele estava financiando 7 engenheiros que depois viriam a construir o que a gente tem hoje como a Intel, né? Hoje a Intel é aquela fabricante de chip, de computadores, de um monte de outras coisas, né? Eles foram financiados por um Venture Capital quando eles não tinham condições de desenvolver a empresa ali, testar se aquele produto
ia ser, né, bem aceito para o mercado, e um Sir Arthur Rock foi o cara que investiu lá neles, né, e pôde contribuir com o surgimento daquela empresa, que hoje é uma empresa gigante, aí, né, depois de 50 anos. Então, essa é a turma, né? Depois vem a turma ali do Private Equity e bancos, né, grandes, mercado financeiro, uma galera que vem depois. Aí você fala assim, pô, mas aquilo ali não é o menor risco? Quem falou que o investidor gosta de comprar risco alto? Ele gosta de tomar menos risco e ter mais retorno. Mas ninguém gosta de comprar risco alto, né? Então, os grandes investidores, eles vão investir em empresas com pouco risco, né? E a gente vai falar aí justamente dessas diferenças, né, do tamanho de cada ente desse aí. O Venture Capital, o Private Equity e o mercado de capitais no geral. Legal? Show? Então, vamos em frente. Então, os estágios de financiamento, né? Seguindo aqui, diminuindo o risco, expansão do mercado, galera do Private Equity, desenvolvimento e lançamento de produto, Venture Capital, e aqui governo, indústria, e a indústria, lógico, né? Perpassa ali tudo, porque a indústria também, né, está linkada aos investidores do mercado de capitais, né, naturalmente. Pensa agora numa empresa. Você é uma empresa, né, uma empresa líder de mercado. Você atua, né, vamos pensar aqui no Banco do Brasil. Vou dar o exemplo do Banco do Brasil. Ou algum outro banco, Santander, né? E você está lá atrás, né, 10 anos atrás, vamos colocar assim, um tempão atrás, e você estabeleceu uma estratégia de CVC, Corporate Venture Capital. A sua empresa, seu banco, vai ter uma unidade, um fundo, para investir em empresas novas que estão lançando produtos que nunca foram lançados para testar o mercado, né? Jeito novo de fazer e tal. Então, isso é uma unidade de CVC. O CVC, ele vai, Corporate VC, ele vai atrás de oportunidades para poder trazer inovação para dentro da empresa. E por que a gente chama de inovação aberta? Porque ela não está acontecendo dentro da empresa, ela está acontecendo fora, né? Então, o tradicional até então eram as empresas investirem em P&D, pesquisa e desenvolvimento, para que elas mesmas inovassem. Só que a inovação hoje é tão grande que acontece muito mais fora do que dentro das empresas. Então, imagine você aí, o gestor de alguma empresa líder de mercado, e você tem agora uma missão, né, ali enquanto líder, de definir a sua estratégia. Aí eu vou trazer ali 3 pontos importantes na construção de uma estratégia de CVC. Do ponto de vista de retorno, essa empresa ela quer o quê com esse investimento? Ela quer um retorno financeiro ou ela quer um retorno estratégico? Retorno financeiro, cara, vou botar aqui 100 milhões e quero que isso renda 20% ao mês. Retorno estratégico. Eu vou comprar essa empresa que vai me permitir crescer, adquirir novos mercados, atender clientes que eu não atendia, me defender da concorrência, estratégico. Um outro aspecto, né? Quando eu for buscar essas oportunidades no mercado, eu vou pegar oportunidades que estão alinhadas aos meus objetivos da corporação ou que, cara, eu não estou nem aí para os objetivos da corporação, o que me importa são os objetivos desse empreendedor, que é fantástico, por onde ele estiver navegando, se eu estiver com ele, ótimo. E, por fim, o terceiro ponto ali, se a minha unidade de investimento dentro dessa empresa, se ela vai ser independente, cara, eu posso investir
E não vou perguntar para vocês, empresa mãe, se é bom ou se é ruim esse investimento. Ou não, ela é integrada. Toda vez que eu for fazer um investimento novo, buscar uma startup, buscar uma nova oportunidade de investimento, eu vou perguntar para a empresa mãe se esse é um bom investimento ou não. Esses 3 eixos definem muito da estratégia que aquela empresa está adotando para o seu corporate venture. Não tem certo e errado aqui. Não tem certo e errado aqui. Mas você vai ver empresas que vão estabelecer fundos que têm um objetivo meramente financeiro, né? Cara, isso é uma oportunidade, isso está dando dinheiro, vamos colocar dinheiro aí, porque isso está rendendo. E outras que você vai ver, né, buscando posicionamento estratégico. O dinheiro ali é muito pequeno frente a tudo que está em jogo, né? E assim os outros itens. Então, o que eu vou pedir para vocês aqui, né? Só uma enquete rápida. Se você ali é gestor de uma empresa líder, né? Eu coloquei ali o Santander. Você buscaria empresas para ter retorno financeiro ou estratégico? Buscaria empresas para buscar novos negócios independente dos atuais ou pensaria nos objetivos atuais da empresa? Você atuaria de forma independente? Cara, eu vou fazer isso porque é bom por si, né, pelo próprio negócio, ou eu vou tentar, de fato, conectar esse negócio com uma estratégia corporativa, uma estratégia empresarial? Beleza? Então, assim, retorno, se for, né, mais estratégico, escala 10, se for mais financeiro, no 1. Se o alinhamento dos objetivos for mais para o empreendedor, é no 1. Se for mais para a corporação, no 10. Autonomia, independente no 1, integrado no 2. No 10. E aí eu vou voltar aqui. Opa, não volto, né? Se eu voltar, ferra aqui o negócio. Tá bom. Turma, todo mundo meio em cima do muro com relação aos itens, beleza? Vamos ver se a gente tem a gente concorda aqui nos objetivos, alinhamentos dos objetivos, mais da corporação, menos do empreendedor. Retorno ficou ali mais financeiro de fato, mais para o lado financeiro, ou quase no meio. Não, desculpa, mais estratégico, um pouquinho mais no estratégico. Então, legal. Então, o CVC aqui da nossa turma ficou levemente estratégico, mas de olho no financeiro. Objetivos linkados à corporação e atuando de forma integrada. Normalmente, objetivos, né, alinhamento de objetivo e autonomia, eles vão estar meio que quase, né, juntos. Dificilmente você vai ter ali, né, um objetivo com o empreendedor, mas totalmente integrado, enfim. Então, tem um pouco ali de similaridade nisso. Mas é assim que a gente começa a entender a atuação das empresas. Beleza? Muito bom. Vamos seguir aqui. E eu vou... Opa. Deixa eu ver se... Então, é isso, né? Então, ali só para recapitular, a gente viu estratégico financeiro, então o nosso ficou ali estratégico, mais para a corporação e mais integrado. Legal. De fato, as unidades de Corporate Venture Capital hoje no Brasil estão atuando mais assim mesmo, né? Então, alguns exemplos aí, Grupo Ultra, Natura, BR Malls. Então, é uma dinâmica de defesa, né? Então, acho que aqui é legal entender que a estratégia inicial ainda é um pouco defesa, né? Entender ali que ele está preocupado com o estratégico
em função da posição de líder, quer reforçar os objetivos corporativos e está integrado. Então, ela é uma unidade utilizada para a defesa dessa posição, desse posicionamento, né? Então, beleza. Agora aqui, eu brinquei aqui com esse slide e trouxe o shift aí. Vamos mudar agora, vamos fazer uma mudança de paradigma para a gente entender como que as empresas se financiam, né? Como que as empresas têm capital para poder investir aí numa estratégia de CVC ou, né, adquirindo outras empresas, ou como as startups também se financiam, enfim, como que as empresas se financiam de fato. Então, vou fazer agora, vou compartilhar a minha tela. Vou sair aqui do... Então, vamos lá. Estão vendo aí o shift? Maravilha? Eu só mudei para cá por causa dos GIFs. Eu gosto dos GIFs animados. Então, essa aí é o Blue Pill ou Red Pill, né? Matrix, como a média lá deu 17 anos do início da internet, entendo que muita gente viu esse filme aqui e tem essa referência a todo mundo, né? Então, vamos agora abrir um horizonte para entender o financiamento profundamente das empresas, tá? Foi o tema que vocês também votaram mais na aula anterior. Então, maravilha. Brasilzão, tambo, né? Retomando a economia, Brasil numa posição, uma economia de destaque, né? Sem entrar na politização disso, mas o Brasil, aquele, né, o gigante adormecido, toda vez, né, todo mundo fala o gigante adormecido, o gigante precisa acordar. Eu acho que o gigante acordou e tem muita coisa aqui acontecendo e a gente vai falar um pouquinho disso. Nosso mercado de capitais, né, Bovespa, B3, e a gente vai falar aí, né, das ações, de tudo que está acontecendo. O que é o mercado de capitais? Financiamento de empresas, valores mobiliários. Então, é aqui que as empresas, né, buscam financiamento, mercado de capitais. E a gente vai falar dele. Tá? Financiamento de empresas. A gente tem ali venda de ação, certificado de depósito. Em alguns itens, se tiver dúvida, vamos, né, se eu passar batido em algum ponto que você não entendeu, pergunte. Não hesite em perguntar aí no chat. Né, algumas coisas eu vou passar mesmo, deixar instigado para vocês buscarem mais informações para a gente poder pegar a lógica do financiamento. Mas todos esses são instrumentos utilizados para a captação de recursos das empresas. Então, debênture, né, empréstimo conversível em ação ou não, bônus de subscrição, derivativo, são instrumentos para as empresas anteciparem caixa, anteciparem dinheiro para poder, né, financiar suas operações, financiar seu crescimento, financiar sua evolução. Aqui eu fiz uma brincadeira, eu tenho esses slides desde 2019, eu vou atualizando eles sempre que apresento. Então, última atualização ali, 423 empresas listadas na B3, esse número diminuiu, né? Estamos ali em 407 empresas, aí de 19 para 20, 21 agora, né? Boa parte ali também sofrendo com o que aconteceu aí na crise. Só temos 407 empresas listadas na nossa bolsa. Então, na Bolsa de Valores, quando você vende ação, né? Quando a ação é negociada, você está se financiando, né? Você está recebendo ali um valor de mercado da sua empresa e, com isso, você cria um astro para poder fazer várias outras movimentações. Então, é um grande parâmetro das empresas de capital aberto, né? O valor de mercado, a gente falou isso também na aula passada, empresas que têm 1 bilhão de valor, o valor, o mercado fala quanto vale cada empresa, né? Aqui um parênteses para o que aconteceu essa semana, não sei se vocês viram a notícia da GameSpot,
uma empresa que uma loja vende jogos, né, comércio de jogo, dentro de lojas físicas. Esse, né, um mercado totalmente, diria, em queda, né? Quem vai em loja comprar jogo de videogame? Então, era uma empresa totalmente, né, avaliada para baixo, e grandes fundos apostavam nessa queda para continuar nessa queda, e a internet aplicou uma peça aí no mercado financeiro. Vários usuários de fóruns aí na internet, um monte, como o mercado está chamando os nerds dos fóruns de internet, se juntaram, mais de 2 milhões de pessoas, e resolveram falar que essa empresa não estava, né, com as suas ações baixas, elas estavam altas. E elas iriam de encontro com quem estava apostando na baixa. E aí fizeram um movimento e, juntos, 2 milhões de pequenos investidores desafiaram grandes fundos de investimento e tiveram mais de quase 700%, se eu não me engano, de retorno em menos de uma semana do capital investido. Então, só um parênteses, notícia fresquinha, depois eu compartilho aí mais detalhes, mas isso também está acontecendo no Brasil. Então, o mercado financeiro em todo, ele está sendo, né, desafiado com a enxurrada de novas pessoas que atuam nesse mercado. Mas no Brasil, 407 empresas apenas. Né? 407 empresas apenas. Quantas empresas ativas tem no Brasil? 19,7 milhões de empresas. Então, 19,7 milhões de empresas no Brasil, 407 empresas são públicas e grandes empresas que estão lá na Bolsa de Valores, para a gente falar quanto vale, por isso, poder financiar essas empresas. 85% dessas empresas está no Simples Nacional. O número do Simples Nacional atingiu agora 16,8 milhões de empresas. Agora, inclusive, essa semana é a última semana para aderir ao Simples Nacional, regime de tributação para empresas até 3,6 milhões de reais de faturamento. Ou seja, a maior parte das empresas são pequenas empresas. Então, o Brasil, né, um universo de 0,00265% de empresas listadas, né, apenas. Então, todas as outras, né, estão aí, né, pedindo dinheiro para quem? Pedindo dinheiro. Qual a outra forma? Como que essas outras empresas se financiam? Né? Como que essas outras empresas se financiam? Então, aqui, quem quiser lá no Arra, dentro do nosso Arra, eu queria que vocês falassem aí como que as outras empresas que não estão na Bolsa, que não estão lá vendendo, negociando suas ações, como que essas empresas se financiam? Como que essas outras empresas se financiam? Governo, legal, né? Pede financiamento para o governo, bancos, boa. O que mais? Empréstimo, penhor de garantia. Então, quem é empresário sabe quando precisa de algum financiamento. O que faz essa hora 16,7 milhões de empresas? Né? O que ela pede aí? Como é que ela pede investimento? Né? A maior parte dessas empresas. Banco, penhor, sócios, investimento anjo, capital próprio. É isso aí. Continuem. Eu vou voltar aqui, a gente volta ali para comentar isso na sequência. Deixa eu mudar aqui. Voltar para a gente falar disso, né? Como que essas empresas se financiam. Então, vamos lá. Aqui eu gosto bastante desse site. Esse site chama Visual Capitalist. Alguém já viu esse site? Visual Capitalist. Vou botar aqui no chat. Deixa eu ver aqui.
sem poder acessar o chat. Já coloco aqui, rapidinho. Mas é Visual Capitalist. Esse site, ele tem esse Money Project, que ele explica toda a reserva de dinheiro, valor do mundo, e explica de uma forma visual para a gente entender quanto de dinheiro, quanto de fluxo de capital circula no mundo. Tá? Então, esse é o projeto, né? Money and Markets. Eu vou mandar aqui para vocês no chat já, para vocês verem a versão já atualizada deles. Eu vou passar aqui para vocês alguns highlights, só para a gente entender o tamanho, né, de fluxo de capital. Então, a gente está falando de mercado de capitais, vamos entender esse mercado, né? Aqui em cima, se vocês estão vendo, eu tenho... Cada quadradinho desse representa... Um quadradinho preto representa 50 bilhões de dólares. Tá? Um quadradinho preto. Então, lá em cima, a gente tem a reserva de prata no mundo, né? A reserva de prata no mundo. Estão vendo? É aquele quadradinho pequenininho lá em cima. Ele nem chega a ser um quadradinho preto completo, né? 17 bilhões de dólares, né, é a reserva de prata. Depois, todas as criptomoedas juntas. Ali, Bitcoin e todas as outras. Depois, todas as maiores empresas do mundo, né? Microsoft, Alphabet, Berkshire é um fundo de investimento. Facebook, Amazon. Depois, ali, todas as 50 pessoas mais ricas do mundo, né? Quanto que elas têm? 1,9 trilhões. Gates, Jeff Bezos, Zuckerberg, Elon Musk, a turma de sempre. Agora ali, o PIB da Califórnia. Depois o balanço do Banco Central Americano, 4,5 tri. E aí dados, né, vão sendo atualizados, mas eu queria trazer a ordem de grandeza mesmo. Depois, todas as moedas e notas, cédulas que existem no mundo. 7,6 trilhões de dólares. Depois, ali, a reserva em ouro, né? Lembra daquilo que eu falei do lastro? Antes, nas economias, né? Antes do pós-segunda guerra, aí, vamos dizer, todo mundo falava, não, eu tenho meu depósito bancário, a minha nota representa quanto que o banco tem em ouro, né? Essa cédula era só né, indicativo de ouro. Depois isso foi substituído por dólar no pós-segunda guerra. Então, mas o ouro continua ali, né, como uma reserva importante. Legal, ouro, né, joias e tal. Aí agora, olha o que a gente olha: mercado de ações. Então, o mercado de ações, olha o tanto de quadradinho que tem. O que significa isso? O valor das empresas é o grande fluxo de capital que tem no mundo, né? Empresas ali abertas. Então, 73 trilhões de dólares no mercado global de ações. Aí, pô, incrível. Olha o suprimento de dinheiro, né, no mundo. Então, eu tenho ali 36 trilhões, né? Uma parte ela é física, uma parte ela é não física mais, transação já eletrônica, né? O que eu tenho em depósito e o que eu tenho em poupança, em longo prazo, né, de reserva ali. Vocês percebem a multiplicação do dinheiro? Né? A multiplicação, o efeito multiplicador do sistema financeiro, né? Você coloca ali, o banco começa a emprestar 9 vezes ali o que você depositou e fazendo vários outros produtos. Olha a dívida global. Então, significa o seguinte: tem todo aquele dinheiro e aqui é a dívida global.
toda a dívida, né, os países, quanto eles devem. Então, todo mundo está alavancado. Imagine você, imagine a sua empresa, imagine, né, gerindo isso. A gente está falando aqui que existe um déficit global de 215 trilhões. Né? Ele é 3 vezes né, 2 vezes, ali, 325% do PIB global. Então, a dívida, né, 325% do PIB global. Então, ali tinha os mercados maduros e os mercados emergentes. Agora a gente entra numa outra categoria de ativo importante, real estate. O que é o real estate? Propriedade. Seja uma propriedade comercial, uma propriedade rural, agricultura. Né? Então, ao tanto, né, na propriedade comercial, rural e residencial do mundo. Então, muito valor ainda está no ativo propriedade. Né? Propriedades, eu sou dono dessa terra, eu sou dono desse imóvel, eu sou dono dessa fazenda. Está aí. Agora, o mais impressionante na multiplicação do dinheiro e no sistema que todos nós estamos conectados é o que o mercado chama de derivativos. Derivativo, vou fazer uma explicação aqui simples, eu vou pegar esse valor, né, que eu tenho hoje e tentar entender quanto eu tenho de valor no futuro. Quanto vai valer no futuro isso que eu tenho agora? E eu vou começar a negociar esse valor futuro. Ou seja, eu vou derivar no tempo esse valor que eu tenho hoje. Vou falar, cara, daqui a 10 anos vai valer quanto? Ah, não sei, você quer me pagar quanto daqui a 10 anos? Ah, eu quero te pagar tanto. Por esse direito de me pagar tanto no futuro, me dá tanto. Então, ele já captura um valor no presente. Então, ele está antecipando, né, um valor futuro. Isso foi o que o nosso mercado global conectado de empresas, sistema financeiro, fez com o mercado de derivativos. Tem mais uma página, tem mais uma página, tem mais uma página, tem mais uma página, tem mais uma página. Então, gente, o que eu estou falando com isso? O sistema financeiro, ele precifica ativos no futuro. Ele faz um exercício de futuro. Futuros, como eu fui alfabetizado aí também junto com todos. Né? Então, existe essa lógica por trás da precificação e o que tem valor hoje e o que tem valor no futuro. Essa é a dinâmica do mercado. Então, é isso que eu queria abrir aqui como cabeça de fluxo de capital. No final das contas, tudo que está sendo precificado hoje também está sendo extrapolado enquanto vale no futuro. E é esse fluxo que é o maior fluxo de capital hoje no mundo. Né? Vou dar um exemplo de um derivativo, por exemplo, que o mercado chama de ETF, estruturas estruturadas, operações estruturadas de derivativo. Existem derivativos hoje para falar quanto vai, né, custar o preço do papel daqui a 30 anos. E por que isso é importante? Para trazer previsibilidade para quem precisa comprar aquele determinado ativo, né, que eu tenho hoje. Então, era esse a mensagem principal nesse shift que eu queria trazer. Né? Mas beleza, tá, quem não consegue criar um derivativo, quem não consegue precificar valor no futuro, faz como? Né? Mas olha só que interessante, as empresas que estão conectadas no sistema, empresas, né, listadas, têm muito mais facilidade de negociar derivativos. Então, elas têm muito mais acesso a capital e fluxo
do que todas as outras. Então, o que seria a grande revolução, né, do mercado de capitais, do mercado financeiro? Se toda e qualquer empresa pudesse ter a mesma facilidade disso, né, fosse acessível essa estruturação para todas as empresas, se eu pudesse financiar mais facilmente, né? Porque as demais empresas, como é que elas financiam? Vocês falaram aí, né? Dentro da nuvem de palavras. Crédito bancário, vai no banco, pede empréstimo. Então, para vocês entenderem como isso ainda não é tão desenvolvido no Brasil, né? Esse mercado de derivativos e o mercado de capitais mais maduro, como acontece fora. No Brasil ainda é incipiente, frente a outras economias. Mas essa é a tendência. Então, a gente tem aqui 3... Empréstimo bancário é o estoque que os bancos têm para emprestar dinheiro, né? De acordo com o Banco Central, né, em 2020, os bancos tinham 4 trilhões para emprestar, né, para todo mundo. 4 trilhões de reais, no final de 2020. As empresas listadas ali, aí aqui em 19, elas captaram 60 bilhões no mercado imobiliário, utilizando a estrutura de títulos de valores imobiliários. Então, os bancos têm 4 trilhões, na época de 2019, 3,2, e as empresas buscaram, no mercado imobiliário, 160 bilhões, chegou até o final do ano, acho que foi 170 bilhões no ano. Em 2020, esse número foi de 360 bilhões. Então, as empresas conseguiram ir ao mercado, captar 320 bilhões em valores mobiliários. Desses valores mobiliários, né, que são diferentes tipos de captação, então a gente tem ali o amarelinho, são emissões de ações, né, ações que elas emitiram e captaram de recurso. Então, novas ações, e elas captaram 44 bilhões de reais no ano passado. Esse maior número aqui é de debenture. Debenture é um empréstimo. As empresas pediram empréstimo e emitiram títulos de dívida, né? Títulos, debêntures, emissões que ela, né, diz que vai pagar ao longo do tempo, né? Então, debêntures, empréstimos de terceiros. Então, ainda é, né, muito restrito, ainda que o volume tenha aumentando, ainda que a gente tenha tido uma queda aqui comparado com 2019, em função lógico, da pandemia, mas 360 bilhões, frente aos 4 trilhões de estoque de crédito, ainda é um mercado a ser desenvolvido. Outra forma de financiamento, né, a gente comentou ali, são os fundos de investimento. Então, a gente desceu lá, a gente estava lá no início, né? Emissão de ação, e agora a gente está descendo naquela jornada. Emissão de ação para empresas que estão em expansão de mercado, para empresas maiores, né? Private equity está ali, expansão do mercado. E aí você vai descendo com fundos de investimento de venture capital, né? E private equity, porque as duas categorias são categorias de novos sócios. Na categoria anterior de empréstimo, você está ali, cara, eu devo, te pago, né? Aqui não, né? Eu estou inserindo novos sócios. Quando você vende ação, esse sócio está lá líquido, mas ele não participa da gestão, na maioria dos casos, né? Só quando ele vai tomar controle, buscar, ele vai participar da gestão. Aqui, o private equity não, ele quer buscar participar da gestão. O venture capital, ele quer participar do crescimento, da estratégia, daquela validação de mercado. Então, em 2018, ali 170 bi, né, o private equity, muito mais volume de dinheiro no private equity, que naquela jornada mostra menos risco, mas o venture capital vem crescendo, né, e vem atingindo aí números na ordem de 18 bilhões hoje, né? 170 bilhões combinado, private equity, venture capital,
E o Private Equity representa aí 90% desse mercado e o Venture Capital 10%. Aqui dados de 2020, né, um relatório da KPMG que consolida o mercado. Quanto o mercado investiu, quanto o mercado aportou em empresas, né, seja no mercado Venture Capital ou no Private Equity em azul. Mas o Private Equity está menor. 2020 foi um ano, né, de poucos investimentos, de quem estava com menos aversão a risco. Isso que é importante ali. Então, o Venture Capital se manteve porque já é uma turma acostumada com risco. Então, ele comprou o risco da pandemia e chegou em 18 bi. O Private Equity ainda segurou um pouco esses investimentos, mas aquela posição que eu comentei no slide anterior, ela vem aumentando. O azul é a posição, é quanto eles já investiram e têm investido nessas empresas, né? E esse verdinho aqui menor é quanto ele investiu naquele ano, especificamente, né? Quanto foi de investimento novo. Então, a gente vê ali um crescimento da indústria de Venture Capital, Private Equity, novos sócios. Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? O que um sócio novo ou quem empresta dinheiro está buscando? O que você está buscando? Você está buscando um retorno maior, né? Uma rentabilidade maior. Quando a gente tem no Brasil uma taxa de juros, quando era em 2016, de 14%, 15%, se você deixa o dinheiro no banco, esse dinheiro, sem fazer nada, ele paga uma rentabilidade mínima da taxa básica de juros da economia no Brasil. Então, qual era o incentivo de quem tinha dinheiro de emprestar para uma empresa, ou virar sócio de uma empresa, comprar uma franquia, né, investir na produção, no empreendimento, para ter ali 20% de retorno ao ano, se sem fazer nada, você tinha 15%. Não tinha um incentivo correto para essa atividade de financiar empresas que estão empreendendo ou produzindo. Com a diminuição da taxa de juros, a taxa de juros básica hoje é 2%. Então, se o cara não fizer nada, a inflação, que é maior que essa taxa, come o dinheiro dele. Então, se você deixar o dinheiro parado, ainda você vai estar perdendo dinheiro agora. Então, essa mudança de paradigma, esse shift, essa grande mudança, está fazendo com que muito capital venha para as empresas, no intuito dessas empresas remunerarem esse capital acima dessa taxa básica de juros. Então, isso que está impulsionando aí novos investimentos. Maravilha até aqui? Então, acompanhando? Beleza, vamos lá. Então, vai Brasil de novo. Vamos entender agora aqui como que a gente pode ter uma ideia, né? Lógico que não vai sair todo mundo, ninguém especialista aqui em achar unicórnios, mas eu queria trazer um pouco da dinâmica de como a gente, né, investidores de Venture Capital, aceleradoras, empresas que investem em inovação, estão selecionando oportunidades, estão investindo em novas empresas para poder achar empresas que vão crescer rápido e atingir uma valorização maior, que também vão receber novos sócios, que também vão receber novos investimentos. Maravilha? Deixa eu fazer um pause aqui. Pegar aqui meu outro slide. E a gente vai nessa. Rapidamente aqui, então, vamos
que a gente falou, né? As empresas compram outras empresas. Então, o Zoom comprou a Buscapé lá atrás. Aqui, o mercado de startups está extremamente aquecido. Fundador da 99. O SoftBank anunciou fundo exclusivo para investir no Brasil, 5 bilhões de dólares. Os japoneses estão investindo bastante aí no Brasil, eu comentei do SoftBank. Brasil é vanguarda das startups, 6 unicórnios em 2018, 7 unicórnios, pronto, 16 unicórnios em 2021, esse é o número, com a Madeira e Madeira, que a gente comentou na aula passada também. 16 empresas no Brasil já, né, atingiram esse estágio e estão aí crescendo. Ontem, ou foi hoje, o Nubank recebeu um aporte de 400 milhões de dólares e atingiu um valor de mercado de 25 bilhões de dólares. Ele passou o Banco do Brasil em valor de mercado e deve passar o Santander já já. Ele já tem 60% de valor do Bradesco e já é a quinta, né, uma quinta maior instituição da América Latina, o maior banco digital do mundo. Então, crescimento aí, 10 anos, passou o Banco do Brasil, que tem 500 anos. Muitos anos. Me perdoe aí a quantidade de anos que eu falei do banco. Mas muito tempo, né? Então, vamos entender aí agora, antes da gente falar dos livros, como é que essa turma, né, chega a ter esse valor de mercado e como é que a gente seleciona essas empresas. Tá? Então, vou trazer para vocês aqui uma dinâmica rápida para entenderem como que a gente seleciona startups, como essas empresas poderiam selecionar startups ao longo da jornada e como isso funciona. Tá? Então, a interação aqui eu vou pedir para ser no chat do Zoom mesmo. Então, quem estiver acompanhando aí, eu vou falar só o seguinte: faria isso ou não? Se faz, bota o joinha aí. Se não, não. E aí, para todo mundo poder participar, não só quem está no Arra. Beleza? Então, vamos lá. Como investir em startups? Né? Eu vou fazer uma dinâmica com vocês. Essa é uma empresa que vende carro, e não vale googar, tá? Não vale googar, não vale olhar. Elas vendem seu carro usado por 20%, eles vendem, né? Seu carro usado por 20% a mais do que a concessionária. A Volante é uma startup que intermedia a compra e venda de automóveis usados entre pessoas físicas. E, com isso, a margem dos donos e do negócio aumenta. Pergunto, em 2018, essa notícia, imagine sendo hoje, presente, você investiria nessa empresa? Vamos aí. Não, pá. Investiria? Isso aí. Bota no chat também, enfim. Se manifeste. Show de bola. Vamos lá, vamos seguir. Vamos falar um pouco mais sobre essa empresa. Ela vende carro usado, eu falei, tem ali o preço, né? Vai oferecer um preço melhor. Ela é um marketplace. Lembra da categoria? Marketplace de compra e venda de carro usado. Quem quer vender, quer comprar, tem uma plataforma, aproxima os dois, play, vende. Né? Ela era só uma ideia em 2017, lembra? Estamos em 2018, isso era só uma ideia em 2017. Você investiria? Um ano, os caras têm ali uma plataforma, saíram no jornal. Vou passar mais informações e eu vou tentar convencer ou não vocês se investem ou não. Beleza. E se eu falasse que essa empresa recebeu da Canary, que é um fundo de venture capital especializado em empresas que crescem rápido e estão atacando mercados ineficientes,
ela recebeu 2,5 milhões de reais para testar, validar, né, tentar achar ali como que ela pode crescer mais rápido. E que hoje ela comercializa 30 automóveis por mês, né, nessa sua atividade. 30 automóveis só, mensal, vendem 30 automóveis mês a mês. E aí, você investiria? Vamos nessa. Vamos seguir aí. Turma falando no chat, eu não estou acompanhando o chat, mas daqui a pouco eu vou ler, então podem botar lá. Vamos trazer mais informações. A comissão que eles pegam, que eles são plataforma, é uma comissão baixa, né? 7%. O lucro, eles estão no Rio de Janeiro, né? Então essa empresa está operando só no Rio de Janeiro, Zona Sul, e a expectativa deles é vender 500 carros até o final do ano, estava em junho, então até o final do ano é vender 500, né? E expandir para São Paulo. Estão lá no Rio só, né? E estão na expansão para São Paulo. Então, estou trazendo mais detalhes, né? A turma está ali, os cariocas estão ali vendendo carro usado. Agora, deixa eu falar um ponto importante. Quem são os empreendedores? Quem são os empreendedores? Esses dois rapazes que estavam na primeira tela, lá no início da reportagem, o Feldman e o Avelar, são amigos de infância e fizeram graduação em MBA na mesma época. Um fez MBA em Stanford e foi trabalhar no setor de tecnologia, sendo diretor regional de um marketplace de ingressos, né, via Gogô. E o Avelar fez MBA em Nova York para trabalhar na área de projetos e na consultoria McKinsey, uma das maiores consultorias de estratégia aí que a gente tem hoje no mundo. E aí? Sabendo um pouco mais de quem está conduzindo a estratégia ali, quem está conduzindo o negócio, o marketplace, né? Vender e comprar carro ali, né? Você investiria? Não convenci vocês ainda, né, Carol? Principalmente estou de olho em você. Legal. E agora? E se eu te falar que esse portal digital de compra e venda de veículos recebeu um aporte, depois da Canary, né, aí já na frente, de 70 milhões de reais do SoftBank. Lembra dos japoneses? 70 milha colocaram nessa empresa para ela crescer, junto com o fundo argentino, que está cortado aí, mas é o Kazakh Ventures, que é da turma que criou o Mercado Livre. Hoje é a maior empresa da América Latina. Você investiria? Pode ter ficado caro agora, hein? Cada vez que essa turma investe, o valor dessa empresa aumenta. Mas é isso aí, né? Por que o SoftBank, o Mercado Livre, né, o fundo Kazakh ali está investindo numa empresa de compra e venda de carro no Brasil? Porque eles estão fazendo isso no mundo todo. SoftBank já investiu 1,5 bi numa empresa que faz a mesma coisa na China, numa empresa que faz a mesma coisa no México, numa empresa que faz a mesma coisa nos Estados Unidos, e está consolidando o mercado global de compra e venda de carros no mundo. E dizem, também está pensando que todos esses carros aí, essa grande frota de carros usados, poderá ser no futuro, né, utilizada para a conversão desses carros em carros autônomos. Não vamos desperdiçar essa frota de veículos, né? Não pode ser um movimento de muito mais longo prazo do que a gente está vendo agora, né? A frota de carro usado no Brasil é de 14 milhões de carros usados em 2018, né? Era de 14 milhões de carros. Então, beleza, gente, né? O SoftBank investiu e essa empresa, quem tiver curiosidade agora de divulgar e saber como é que ela está, sofreu aí com a pandemia, mas já tem várias unidades aí
onde você para o carro, eles fazem todo um check-up, análise do seu carro e vendem esse carro com muito menos tempo do que tinha antes. Ainda tem gente reclamando, se eu fiz essa enquete há um tempo atrás aqui, o pessoal consultou lá o Reclame Aqui, tem muita gente reclamando da Volante, mas é isso, eles estão crescendo, né, estão expandindo, muitas vezes ali vão acabar pecando com algum cenário e aí vão tentar melhorar a satisfação do cliente ao longo da jornada. Mas eu queria trazer aqui como que essas startups são avaliadas rapidamente para a gente poder entender essa jornada, né? E quanto que elas recebem de investimento e qual é o critério para a gente investir, né? Falo isso com um pouco a experiência nossa aqui de ter investido já em mais de 40 projetos, né? 4 milhões de reais investidos aí nesse início, bem no início, quando ninguém, né, entende ali o que essa empresa faz direito, a gente, né, tem que selecionar essas empresas no início da jornada. E que início é esse? Lembra do dilema da inovação? As empresas nascem, atingem um platô ali né, crescem bastante e depois fica ali estagnada e caem, se não aproveitarem aquela onda que a gente falou na aula passada de reinvenção, né? Vão atingir a maturidade e vão cair. Então, elas precisam pegar uma nova onda de crescimento aqui, e é isso que as startups apresentam como oportunidade. Então, startups, né, aqui é um eixo de receita, então, às vezes, a startup nem tem receita, não tem lucro e nem gera caixa, né, que são as curvas aqui. Receita, dinheiro e lucro, né, e os estágios que essas empresas vão passando. A gente busca, né, quem no início da jornada empreendedora, você está buscando startups que ainda não cresceram muito para justamente você aproveitar essa valorização. Então, você pega startups no early stage que estão começando a crescer e vai aproveitar toda essa onda aqui de crescimento até que essa startup também pare de crescer ou precise se reinventar em novas rodadas, em novo futuro. Então, o early stage, né, esse estágio inicial, está aqui, né? Enquanto ela ainda não é uma empresa que está crescendo, cresceu tudo, a gente vai estar apostando nessas empresas, né? Então, esse é o alvo, é aí que a gente busca, é aí que estão as melhores oportunidades de crescimento, tá? Importante ter um time balanceado, a gente viu ali os 4Hs rapidamente, né? Então, que conheça bem do problema, né? Fez uma boa descoberta do problema, pode ser estratégico para outros investidores, então aquilo que a gente falou, ele está desafiando alguma empresa, né? Alguma empresa que vai olhar aquela startup como uma oportunidade, então, né, pode ser um investidor no futuro, tem um diferencial claro de crescimento, cresce rápido ali com efeito de escala e tem consciência do valor gerado, né, muitas vezes além do dinheiro, né, além do caixa, ela sabe que está entregando um valor ali para aquela base de clientes. A gente comentou sobre isso também lá, no caso do Instagram, né, gera valor para muita gente, ainda que não capture dinheiro dessa base gigante de pessoas. Ele vai buscar esse capital em outras formas de gerar dinheiro, né? Tem um planejamento dos investimentos que vão receber e estão ali adquirindo seus primeiros clientes, tração com seus primeiros clientes. Então, é ali, está no início da jornada de crescimento, essas são as melhores oportunidades. E como que a gente precifica? Como é que a gente, né, avalia quanto vale cada um desses itens, né? Então, aqui a gente tem um time balanceado, né? Esse time precisa estar trabalhando na jornada empreendedora de forma muito integrada, mas se a empresa está começando, ela não vai poder pagar altos salários para esse time, não vai poder, né, remunerar essa equipe da mesma forma que uma grande empresa. Então, o que esse time balanceado ele tem que ter? Ele tem que ter participação na empresa que eles estão criando, né? Então, eu sou dono daquela empresa, sou sócio daquela empresa, eu tenho uma participação grande naquela empresa. O valor da empresa é o principal motivador financeiro desse time.
além do propósito de estar resolvendo aquele problema, né? Então, esse time ele tem que estar balanceado em termos de propósito e em termos de ambição, né? Para poder ter um entrosamento e construir ciclos de aprendizado para crescer em pouco tempo. Enquanto de dinheiro esse time precisa para ficar 2 anos juntos trabalhando, né? 2, 3, quanto de capital ele precisa ser financiado? Então, a gente vai financiar esse time para ele achar a melhor solução. Aqui eu tenho uma métrica que eu chamei ali de burn rate, a taxa de queima de dinheiro mensal. Quanto que esse time custa mensalmente, né? Então, normalmente nas empresas que estão começando, tem 3, 4 pessoas, cada pessoa está ganhando 3, 4 mil reais, né? Imagine ali um time de 20 mil reais de orçamento mensal durante 12, 24 meses, vai precisar ali de um investimento na ordem de 200 a 500 mil reais para esse time estar produzindo algo que gere valor, né? Então, é uma noção ali de tamanho de investimento para o time. É importante entender qual o tamanho do mercado, né? Qual o mercado que esse time atua. A gente falou lá os mercados são sempre os mesmos, né? Transporte, varejo. Ok, esse grande mercado está aí, esse TAM, total mercado, né? Tamanho total do mercado. Mas quanto que esse mercado já é atendido, que é esse SAM, né? Esse tamanho do mercado, quanto que ele é bem atendido por outras empresas e quanto a minha empresa que está começando a jornada quer atender, que é o alvo, né? O alvo dessa empresa. Quanto que eu quero atender, quanto que eu quero servir, quanto que eu quero obter desse mercado. Então, não adianta uma empresa, ela não vai começar atuando no mercado todo, ela precisa escolher aqueles clientes menos exigentes para ela entrar, né? Lembrando também da aula passada. Os clientes menos exigentes, eu vou pegar logo eles e depois eu vou melhorando, aumentando a minha base de clientes, né? E expandindo a minha atuação em vários ciclos de experimentos. Quanto mais eu tiver testando e validando isso com o meu, né, cliente, mais eu estou aprendendo com ele, mais eu estou agregando de valor para o meu produto, para o meu serviço, né? Ontem a gente teve aí, o IDP promoveu a jornada da inovação também, falando da jornada das startups. Então, esse ciclo de interação, de crescimento, ele é muito comum, né, nessas empresas que estão crescendo rápido. É entender do problema, quanto mais eu entendo do problema, mais eu fico numa relação de proximidade com quem vive aquele problema, uma relação empática, e com isso eu agrego mais valor para o meu serviço, para a minha solução, e consigo adquirir mais e mais clientes em menos tempo, né? A gente comentou, né, da questão do investidor estratégico, eu vender essa empresa com participação, equity, ações, né, na mão dos fundadores, e esses fundadores vão vender participação para essas grandes empresas num alinhamento de propósito, num alinhamento estratégico, num alinhamento de objetivos, como a gente falou ali no Corporate Venture, né? Aqui são alguns exemplos de fundos de investimento. Então, a gente tem o SoftBank, que eu comentei, que são os japoneses que vieram aqui com bastante capital para investir em empresas, né? Mas a gente tem ali um fundo aqui da região Brasil Central, que atua em Brasília, o Cedro, que investe em empresas nascentes. A gente tem a Canary, que foi quem investiu ali na Volante, né? Que, por exemplo, investiu na Loft. O fundador da Loft é um dos fundadores aqui do fundo da Canary. Loft, para quem não conhece, né? Mercado imobiliário, exemplo do quinto andar, em menos de 18 meses atingiu uma valorização de 1 bilhão, virou unicórnio. E outros fundos aqui que estão atuando no Brasil, Bossa Nova, mais de 400 startups investidas. Então, tem vários outros fundos aqui também atuando no Brasil, né? Diferencial competitivo. Quanto que essa empresa tem de barreira de entrada para outros concorrentes? O que é a barreira de entrada? Eu consigo copiar facilmente essa empresa, né? E essa decisão de copiar ou colaborar ou investir é uma decisão importante.
Por exemplo, vocês acham que o Banco do Brasil não poderia criar um Nubank? Poderia. Ele tinha já esse produto, inclusive, né? Cartão de crédito. Né? Quanto tempo seria para construir do zero? Eles já tinham um produto. Né? O Nubank não tinha ali barreira de entrada para alguém copiar ele. O que ele fez? Cresceu muito rápido e a barreira de entrada dele agora é a base de clientes. Ele tem muito cliente. Né? Então, o tempo para levar para ter 30 milhões de clientes dele hoje é uma barreira de entrada. Né? Então, dinheiro e tempo podem ser usados para superar barreiras de entrada, mas às vezes, né, fica muito grande e é difícil. Outra forma é você construir a tecnologia ali, né, patente, uma tecnologia que só você tem, só você conhece, como diferencial competitivo, mas isso é mais difícil. Né? Então, o marketplace, por exemplo, de carro usado ali, no caso da Volante, eu poderia ter montado um marketplace desse, todo mundo aqui poderia ter montado um marketplace de compra e venda. A tecnologia hoje está acessível. Todo mundo pode oferecer uma loja hoje na internet, todo mundo pode fazer uma plataforma dessa. Essa plataforma já está acessível. Hoje já é Uber de tudo, né? Netflix de tudo. Então, não é mais um diferencial competitivo. Agora é tempo e dinheiro para construir isso. Né? A questão da escala. A gente falou lá das tecnologias disruptivas e o poder delas diminuírem o custo das transações. Né? Então, o benefício de ir para o digital, de você ter um canal de atendimento digital, de você ter de distribuir o seu produto, às vezes, digitalmente, né? Você eliminou o custo de distribuição. Hoje a rede está aí, a gente permite estar conectada a 6 bilhões de pessoas. Então, a gente pode, né, usar o custo tendendo a zero desses canais digitais. A gente precisa para ter um alcance exponencial, global. Mas aqui eu chamo a atenção desse produto mínimo viável, né, que é o mínimo de serviço que eu entrego no início da minha jornada empreendedora. Uma unidade, ele precisa ser positivo, ele tem que ter valor ali. A pessoa tem que gostar mais do que eu produzir aquele serviço. Né? O benefício dele tem que ser maior do que o esforço de construir em uma unidade. Ainda que na escala eu não tenha ainda no início, mas que no futuro, atingindo escala, a empresa possa ser sustentável. Aqui um outro ponto importante, né, que a gente mencionou lá dos modelos de negócio, B2B, B2C. Independente disso, você precisa estar gerando valor. E quando você gera valor, né, quando você gera benefício daquele serviço, nem sempre o consumidor direto é o principal beneficiado. Você pode estar gerando valor em volta daquela tua solução, em volta daquele teu serviço, para várias outras pessoas. Então, entender a cadeia de valor como um todo vai te trazer também uma noção do quanto valorosa, quanto a sua empresa tem de valor para outras pessoas que não só diretamente o consumidor. Então, colaborador, acionista, a sociedade, o impacto que ela traz, todo mundo em volta, isso tem valor, né? Um impacto positivo, sustentabilidade, uma questão, né, de preocupação com impactos sociais positivos, né? Não só ambientais, mas sociais. Então, se a sua empresa gera valor para muita gente, você vai poder capturar esse valor, né, no futuro. Ali um outro ponto também, de uma métrica importante que as empresas falam, esse LTV, é o Lifetime Value. Quanto de valor eu gero ao longo da vida inteira? Né? Não é só aquela transação. Né? O quanto, hoje, por exemplo, né, o Netflix, ele pode prever que ele tem valor, né, que aquelas assinaturas vão continuar por muito tempo, porque todo mundo utiliza e ninguém sai da plataforma. Né? Então, ele pode extrapolar o valor que ele captura hoje no futuro. Lembra do derivativo? Ele começa a trazer receita futura para o presente e aumenta o valor dele. Né? Então, essa percepção de longevidade, essa percepção de benefício futuro também traz, né, valor para a empresa no presente, muito além do que o caixa que ela está gerando. Né? Aqui é o empreendedor saber para onde ele vai gastar o dinheiro, onde ele vai investir no crescimento, e ele vai investir na máquina de crescimento.
Então, custo de aquisição do cliente versus qual o valor que eu gero ao longo da vida dele. Então, qual é o custo que eu tenho para capturar um cliente e depois que eu capturei ele, depois que eu entreguei um benefício para ele, por quanto tempo mais ele vai receber esse benefício? Se essa relação ela é né, positiva no cenário de que o LTV, né, o valor ao longo da vida é muito maior do que o custo, então compensa eu investir nessa máquina de venda. Compensa eu colocar dinheiro para adquirir mais clientes, porque o valor que esse cliente recebe é muito maior do que o valor que eu investi. Então, eu estou multiplicando o valor. Então, imagine o Uber quando começou as corridas e entregava voucher de R$50 para você fazer corrida. Ele estava ali te dando R$50 para você usar pela primeira vez o Uber. Então, ele era um custo de adquirir você como dentro da plataforma, mas depois, dentro, você vai usar o Uber por muitos, muitos anos. Então, o valor que ele vai gerar contigo é muito maior do que aqueles R$50 que ele gerou, né, para te adquirir na plataforma, para te trazer a primeira experiência. Né? Então, as empresas vão se utilizar disso para provar que no futuro ela gera valor muito mais do que no presente. E essa é a relação que muitas vezes, né, quem não está acostumado com investimento em empresas que não geram muito caixa, fluxo de dinheiro de fato, não entendem como que as startups são avaliadas. Né? O Nubank gera muito menos caixa, dinheiro, do que o Banco do Brasil, o lucro dele. Mas ele passou o Banco do Brasil em valor de mercado. Por quê? Porque o potencial dessa empresa ir para outros mercados, sair do Brasil, ser o banco digital global, atingir muito mais conta na América Latina, ir para outros mercados e depois adicionar os mesmos produtos que o Banco do Brasil tem, ele é gigante e o mercado está precificando isso hoje, falando que vale mais do que o banco. Legal? Primeiros clientes. Então, aqui eu estou adquirindo os meus primeiros clientes. Como é que eu sei que essa empresa está crescendo rápido? A gente chama de tração. Essa empresa pegou tração, ela está crescendo rápido. E aqui são algumas métricas de tração. GMV é o Gross Merchandise Value. Alguns nomes aqui, gente, depois eu vou mandar tudo como referência para vocês, não se desesperem, tá? Mas é quanto de dinheiro trafega numa plataforma de marketplace, por exemplo. Não importa quanto eu estou capturando de dinheiro, o que importa é quanto está transacionando na minha plataforma. Eu vou dar um outro exemplo também dessa semana de uma startup aqui de Brasília chamada BX Blue, que é um marketplace, né, de crédito consignado. Ele tem, de um lado, quem vai emprestar, né, o dinheiro e tem os servidores, né, muitas vezes servidores públicos que vão tomar esse dinheiro. A BX Blue, ela é um marketplace de crédito consignado. Tem vários bancos oferecendo crédito consignado. Ela também oferece a melhor taxa, porque ela, né, intermedia isso e oferece ali para a ponta comprando. Recebeu um investimento hoje, né, essa semana, de R$38 milhões e está, né, avançando. Eles fizeram, né, uma métrica de quanto de crédito originou na plataforma deles. Eles têm R$500 milhões que foram concedidos de créditos consignados através da plataforma deles. Então, essa é uma métrica de tração que eles utilizam para falar que a empresa está crescendo. Não é o quanto que ela está lucrando, quanto que ela está distribuindo de lucro para os sócios, né? Porque nem está. Ela está sendo utilizado todo esse capital para reinvestir no crescimento da empresa. Aí a gente tem receita recorrente anual, receita recorrente mensal, sempre a questão da recorrência, para a gente poder extrapolar isso que está acontecendo agora e jogar isso para o futuro. Taxa de crescimento e churn é a taxa de abandono. Quantos clientes estão saindo da minha plataforma? Porque isso também dá ideia se está bom ou se está ruim. Aí, o objetivo é saber se tem cliente satisfeito e se esses clientes são fãs da minha empresa, do meu serviço, do que está acontecendo.
Então, para a gente entender aqui o tripé de valorização das empresas. Um time muito bom, time foda de empreendedores, que é apaixonado por um problema, investiga esse problema, constrói um produto, um serviço. Ao construir esse produto e serviço que ele fez, né, com feedback dos próprios clientes, ele começa a adquirir muitos clientes. Tem tração. Com isso, time, produto, tração, eu tenho quanto que essa empresa vale. E aí tem os estágios, né? No início de investimento, a gente tem ali os próprios fundadores, a família, né? Os próprios, né, amigos estão ali investindo naquela empresa. O que eles estão preocupados? Com o time. Essa empresa ainda não tem, né, um produto validado, demonstrado, então eles estão apostando no time. Então o valor percebido está no time. Depois, vai aumentando o valor de produto, diminuindo, né, em termos de o balance, né, de time, produto e tração, o time vai ganhando menos peso, né, embora seja importante ainda, produto vai aumentando, mas depois, na expansão, só importa quanto que esse produto, serviço, empresa está expandindo de mercado. Lembra no último estágio, né? Pesquisa de base, pesquisa aplicada, testou, né? Tentou ali lançar um produto, todo mundo isso aqui, né, investe, venture capital, investe em lançamento e teste do mercado. Depois, quando o mercado for para a expansão, vai entregar ali para quem quer só consolidar aquela posição de mercado, private equity, em outra posição. Maravilha! Aqui tem outros parâmetros aqui de avaliação, mas a jornada, né, o Nubank, que foi o caso que a gente falou ali, o Nubank ele recebeu várias rodadas de investimento e continua recebendo rodadas de investimento. E essas rodadas estão fazendo com que a empresa cresça, investimento direto no crescimento. E aí que ela vai estar atingindo esse valor de mercado. Então, esse foi só uma introdução em como a gente pode selecionar, né, oportunidades de negócio, assim que as empresas, né, vão estar selecionando também as suas startups, né, ou como eu diria, oportunidades de entrar em novos mercados ou, né, surfar em novas oportunidades, novas tecnologias, e vão poder se manter competitivas ao longo aí dos anos e se defender aí da competição dos novos entrantes, né? Aquela famosa curva branca que eu desenhei lá do dilema da inovação. Se manterem atualizados o tempo todo, né? Então, eu queria agora, né, agradecer a participação de todos que estão aqui até agora, saber como que vocês, o que vocês, né, entenderam aí né, como estão se sentindo, como vocês, né, estão olhando agora esse universo, né, de investimento em empresa, estratégia, né, com mais clareza, instigados. Então, eu vou fazer aqui o compartilhamento do Ahá, para saber duas perguntinhas, o que vocês queriam, o que vocês querem saber mais, né? Rapidamente aí, quem está acompanhando no chat ou no Ahá, pô, o que ficou ali, né? Uma curiosidade, o que eu queria entender mais, isso vai me ajudar a estar preparando aí outros materiais que, né, vou compartilhar com vocês, né, e que tenham dúvidas, podem me mandar também aí. Vou deixar meus contatos aqui, mas quem puder responder aqui no Ahá, vou compartilhar. Então, né, quer saber mais o quê?
né? Esses são os 3 pontos que continuam. Então, quer se aprofundar ainda mais no financiamento das empresas, quer entender de mais novas tecnologias, ou quer entender ali, né, o futuro do mercado financeiro, que está sendo colocado em xeque por muita gente. E aí, um parênteses, né? Os maiores fundos de investimento hoje, o maior fundo de investimento hoje chama-se BlackRock. Esse fundo sozinho, ele gerencia mais de 6 trilhões de dólares de fluxo de capital. Então, ele tem 6 trilhões de dólares que ele pode falar o seguinte: pô, eu, fundo, vou investir na empresa tal. Eu, fundo, vou investir no país tal. Eu, fundo, vou investir nessa determinada tecnologia. Então, eles têm muito poder de influência, né? Um volume desse de gestão tem muito poder de influência. Imagine o que esse fundo, né, não pode fazer com a percepção do que é importante, do que é valor no futuro, porque ele define o que é valor no futuro, né? Se ele investe numa empresa, ele aposta numa empresa que é de energia solar, por exemplo, ele está ditando que esse é de certa forma, vai ser o futuro. O gestor número 1 desse fundo, todo ano ele faz uma carta, e eu vou deixar aqui para vocês também, Larry Fink. E nessa carta, ele está falando o seguinte esse ano: o fundo, né, BlackRock, vai investir em empresas que estejam preocupadas com sustentabilidade, estejam preocupadas com a sigla que vocês vão ver todos os dias, cada vez que olhar o mercado financeiro, notícias, vocês vão ver essa sigla, ESG. E o IDP também está promovendo, né, encontros e talks sobre esse tema também. O ESG é Environment, meio ambiente, o S é de social, e o G é de governança. Então, o que ele está falando? Eu vou investir em empresas que tenham preocupação com o meio ambiente, tenham preocupação com as desigualdades sociais e tenham preocupação com a governança dos seus dados e informações. Sejam transparentes nas relações. Imagine a influência que isso vai ter no mundo. E vários outros fundos vão começar a fazer isso. Para a gente resgatar, principalmente aqui no Brasil, né, se a gente olhar cada empresa, cada CNPJ, ele vem com um negócio muito importante, que é a razão social. E muitas vezes, né, é o propósito de existir daquela empresa. E muitas vezes a gente esquece, né, do propósito. A gente esquece, né, o porquê que a gente está empreendendo, porquê que aquela empresa existe. E muitas das grandes empresas já esqueceram. Então, os fundos estão falando, ó, lembra, porque não está dando desse jeito, né? Isso impacta matriz econômica, isso impacta o lastro, por isso esse lance do lastro é importante. Qual é o lastro da nossa economia hoje? É o petróleo. O principal commodity do mundo é o petróleo, são as propriedades, né? Então, como que esse lastro impacta em toda a base da economia? Isso está mudando. Maravilha, um parênteses aqui para a gente, né, perguntar aqui a nossa perguntinha de saída, como você está se sentindo? Eu sei que é muita informação, eu sei que são 9 horas da noite, eu sei que muitas vezes, às vezes a gente não jantou, não bebeu água, não parou para ir no banheiro. Assim, tirando tudo isso, preocupado com o quê? Me diga. Preocupado com o futuro econômico, preocupado com o futuro da sua empresa, preocupado com o futuro das relações. Diga mais aí como você está se sentindo. E também, se quiser colocar aí né, alguma coisa que queira saber mais, sabendo um pouco mais, vontade de saber mais, que bom. Que bom que foi instigado a conhecer um pouco mais do mercado financeiro, um pouco mais do mercado das startups, um pouco mais
sobre como as empresas se financiam, como é que elas crescem, e entendendo que o mercado está ditando para que as empresas tenham mais responsabilidade. Então, eu diria, eu estou mais otimista, mas entendo aí a preocupação, a turma, equity, participação, futuro, né? Você ser sócio de quem você acredita, né? De quem você gosta, de quem você consome. Imagina, né? Se a gente só fosse, se eu pudesse ser sócio do mercado que me atende bem, do bar que me atende bem, do profissional que me atende bem, e isso pudesse, né, alavancar essa empresa, esse profissional, para fazer melhor para mais gente. Então, esse é o poder da revolução. Eu brinquei ali com o caso do GameSpot. Quem ficou curioso, né, dá uma googada aí, GameSpot, nerds desafiam o mercado financeiro, e você vai ver também os nerds aqui no Brasil fazendo o mesmo aí com as ações do IRB. Fizeram hoje, desafiaram aí também os grandes fundos que estão preocupados só, muitas vezes, com o dinheiro, com o lucro. Então, é isso, gente. Eu queria aí agora 10 minutinhos finais, 8 minutinhos finais, deixar aí aberto para perguntas e dúvidas que queiram colocar no chat. Vou interromper aqui o compartilhamento. Agradecer ao IDP, agradecer a Carol pelo convite de estar fazendo essa aula aberta aí em parceria contigo, que abriu muito aí a cabeça de todo mundo com relação ao futuro. E hoje eu também espero ter contribuído com o entendimento do que é esse futuro, o que pode ser. Obrigado aí. Alguém quer falar alguma coisa? Abrir o microfone, dar um testemunho. Contato, com certeza, boa. Eu me enrolei aqui nos chats, no compartilhamento. Deixa eu pegar aqui os slides. Vou colocar seu LinkedIn. Vou colocar André. LinkedIn, vou colocar tudo aqui. Já está aqui no slide. Você vai colocar? Vou, tem um slide beleza. para isso. Então, enquanto o pessoal cria coragem aí, de repente, para falar, agradecer também, gente, a presença de vocês. Eu sei que o horário é bem difícil mesmo, né? Principalmente quem trabalha o dia inteiro, ainda está aqui até as 9 da noite. Eu acho até como aprendizado para os próximos, às vezes a gente reduzir para 1 hora, não sei, pegar uns aprendizados e passar também para o Open Class do IDP. A ideia mesmo, obviamente, não é se aprofundar, eram trazer temas muito necessários, né, para pessoas que ainda não trabalham nessas áreas. Então, a gente trouxe, né, falando da área de foresight de futuros e área de inovação, startups, investimento, né, como tomar decisões nesse novo mundo. E aí, a partir de agora, quem quiser se aprofundar e ir atrás desses conceitos e dos materiais que a gente passou. O IDP, como o André falou, está criando outros cursos voltados ao tema, gratuitos e não gratuitos, né? Tem o MBA que vai ser aberto, tem as graduações, tem outros Open Class, tem podcast, então tem muita coisa sobre o tema. E agora que vocês, pelo menos, já sabem os conceitos, fica mais fácil de googar e ir atrás de, enfim, aí é mais fácil até para vocês começarem a pesquisa de vocês. A gente se coloca à disposição no LinkedIn, Instagram, aí para quem quiser mais informações. E tem uma pessoa que quer falar. Cadê? Alguém levantou a mão. Deixei meus contatos aí, tá, turma? Então... é o Yuri. Pronto, Yuri quer falar. Vou mutar aqui. Pode falar, Yuri. Então, antes da aula, eu estava vendo uma tendência no mercado de empresas comprando pequenas empresas, sabe? E eu ficava pensando, será que no futuro a gente ia ter pouquíssimas empresas extremamente grandes? Mas parece que não é bem isso, né? Parece que o mercado é muito volátil. Eu queria que o professor explicasse isso. Legal, obrigado, Yuri. Eu gosto do livro do Grande Irmão, do George Orwell, né? Ele falava de uma única empresa controlando tudo, né? Então, esse é um cenário lá de futuro, na época, né? Escrito em 60, projetando futuro na década de 80. Mas eu acredito na descentralização. Eu não acredito nessa consolidação de uma grande empresa.
E a gente vai ver isso agora com o Facebook enfrentando processos antitruste, aí, por exemplo, né, do fato de ter o WhatsApp, Instagram e o Facebook integrado, né, e vão ter que, muito provavelmente, separar as operações, como aconteceu lá na AT&T, né, que era uma empresa que consolidava todas as empresas de telefonia, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Então, quando uma única empresa domina, né, comprou várias empresas e está dominando o mercado, entra aquilo que eu comentei, Estado regulando para descentralizar, quebrar aquele monopólio, né, e descentralizar. Tem muita gente que acredita na força do monopólio, né? Então, no livro lá do Peter Thiel, também do 01, ele fala disso. Quem tiver a curiosidade de ler, tem isso no livro, né? Que ele fala que os monopólios, quando entregue para gente correta, né? Para os melhores, ele vai ser o que vai entregar o melhor serviço, né? Então, tem esses dois pesos. Então, eu acredito aí num mix disso no futuro. Obrigado pela pergunta. Obrigado, foi muito boa a resposta. A gente precisaria de mais uma aula só para falar sobre isso. Pô, é isso. Compra e venda de empresa, né? Esse tema, M&A, merge e aquisição, fusão e aquisição, ele é apaixonante para você entender ali, né? Se você botar no Google aí, né, últimas aquisições do Google, você vai ver o porquê que o Google se mantém Google. Você botar aí últimas aquisições, né, de qualquer empresa grande que você admira, você vai ver que ela está comprando várias outras empresas para se manter ali no topo. Então, esse é um exemplo, e é isso que eu quero que vocês, né, sintam-se instigados a procurar entender quem está comprando quem, que dá muito direcionamento de onde aquela grande empresa vai. E a gente usa também na área de prospectiva tecnológica, analisar muito o que essas grandes empresas estão depositando em patente e, consequência, comprando essas outras pequenas, né? Já dá um direcionamento de onde as indústrias estão indo e o que elas estão fazendo para remodelar. É bastante interessante. Vou provocar aí, Carol, a gente fazer um prospecto nosso aí de tecnologia e tendências de mercado e divulgar para a turma aí, quem sabe já agora. Pois é, seria legal mesmo. Mas dá trabalho, né? A gente precisa de um tempo. Ou de um financiamento, né? Ou de um financiamento. Boa. Vamos fazer um crowdfunding aqui com os alunos e aí a gente monta um... É isso, legal. Crowdfunding, outra modalidade de capturar investimento. Legal, gente. Quem mais? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém colocou no chat? Beleza. Bilionário pedindo intervenção estatal. Botei meu contato, legal. LinkedIn está aí. Não, esse não é o meu LinkedIn, Carol. Faltou o R. Sério? Mas eu boto aqui para todo mundo. É que você é a única que tem Caroline Lopes. Eu tive que botar esse R no meio aqui. Tá? Mas tem um Rzinho de Rodrigues. Mas vocês vão me achar lá no LinkedIn de alguma forma. Tá? E o Instagram também. E quem tem interesse em entender mais o universo das startups, siga também a Cotidiano Aceleradora. A gente está divulgando muito conteúdo e eu tenho um guia, né, que a gente preparou, um guia de startups que também traz mais material sobre isso. Então, se você está, né, afim aí de conhecer mais esse universo, conecta lá no nosso Instagram e lá a gente vai compartilhar esse guia com você, tá bom? Obrigado, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Até agora, foi bom demais. Obrigado pela participação. E até a próxima. Obrigado, IDP. Obrigado, Carol. Obrigado, Ju. Obrigada a você, André. Foi ótimo. Obrigada, Ju. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Satisfação. Tchau, tchau.